Olá, tudo bem? Nessa aula, nós iremos preparar as nossas bases para fazermos a confecção das nossas faixas, ok? Aqui você está podendo ver a nossa base, que eu já havia apresentado para você anteriormente, né? E essa base, ela tem algumas marcações aqui que eu vou explicar para você, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, eu vou te dizer exatamente qual é o tamanho dessa base. Essa base, ela tem 40 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. E essas duas limitações aqui que você pode ver aqui nas extremidades, essas linhas pontilhadas na base, elas, elas estão delimitando aqui o tamanho da nossa faixa. Dentro dessas duas linhas aqui, toda essa área do meio da nossa base, ela tem 35 centímetros de largura, ok? 35 centímetros. E 35 centímetros de largura não é um número qualquer, tá? Nós chegamos nesse tamanho depois de muito tempo de confecção, porque no início nós fazíamos as faixas com 40 centímetros, tá? Depois nós diminuímos, né, para 30 centímetros e depois nós chegamos a esse número de 35, recebendo os feedbacks dos nossos clientes, ok? Nós fazemos muita confecção para salão aqui, por exemplo, então os nossos clientes nos deram feedback durante todo esse tempo de trabalho e a gente chegou nesse número de 35 centímetros. E por que nós usamos 35 centímetros? Tá? Porque com essa medida de 35 centímetros, nós conseguimos aproveitar na cabeça do nosso cliente muito mais as faixas, dando menos sobra, e as sobras que aparecem depois que a gente faz o corte das faixas, as sobras são muito mais utilizáveis do que num tamanho maior ou tamanho menor, tá? Isso é uma particularidade minha também. Eu não gosto de faixa muito grande, porque ela se torna difícil de manusear, né? Você imagina você ter uma faixa aí de 45 centímetros, 60 centímetros, para você manusear uma faixa desse tamanho, é bem difícil. A nossa prensa também, ela tem 38 centímetros por 38. Então, tem essa questão de saber o tamanho da prensa que você tem, para que você também não faça uma faixa maior do que sua prensa, porque nós vamos precisar fazer o uso da prensa para fazer a selagem da nossa faixa, ok? Então, basicamente, essas duas linhas laterais, ela vai limitar o tamanho da nossa faixa. Então, dentro dessas duas linhas tracejadas aqui, nós temos um tamanho de 35 centímetros, ok? Vamos para as próximas duas linhas. Anteriormente, eu disse que nós trabalhamos com a fita de poliéster de 10 milímetros, que é 1 centímetro. Então, vou pegar um pente aqui para explicar melhor. Ó. Vamos lá. Dessa primeira linha aqui até a borda da nossa base, então dessa primeira linha até a borda da nossa base, nós temos aqui 1 centímetro. Então, exatamente o tamanho que nós precisamos para colocarmos a nossa poliéster, ok? Se a nossa poliéster fosse de 1,5 cm, nós teríamos que ter esse espaço aqui de 1,5 cm. Essa linha de baixo, ela nada mais é que uma linha, vamos dizer assim, uma linha de sangria, tá? É uma linha de sangria. Vamos dar esse nome. Na hora da montagem da base aqui, você vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Por quê? Quando nós formos fazer a confecção da nossa faixa, se a gente não tiver essa sangria, a gente não consegue fazer, primeiramente, uma boa limpeza
do resíduo de cola que fica aqui embaixo, tá? E em segundo lugar, a gente não consegue fazer a dobra com perfeição quando nós formos fazer a confecção da nano invisível e da invisível dupla. Então, essa base ela foi desenvolvida pensando na facilitação de confecção aqui, para que a gente consiga ter mais produção e que a gente consiga ter uma faixa bem mais acabada por conta dessas marcações aqui, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação, a gente já vai fazer agora essa montagem dessa base para que você entenda na prática o que eu estou te explicando aqui agora. Lembra que nós falamos a respeito da nossa fita crepe? Então nós temos a fita crepe de 48 milímetros, que é essa mais larga aqui, e nós temos a fita crepe de 24 milímetros, que é essa aqui. Então você vai entender qual é a diferença, tá? E para que a gente usa essas duas linhas aqui. Você vai entender aqui agora. Sempre nós iremos começar a fazer a confecção com a nossa fita crepe maior, que é ela que vai ser a responsável por segurar o cabelo na base, ok? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa fita aqui. Tirar um pedaço maior que a base, é óbvio, para a gente ter segurança. Vou cortar aqui. Repare bem, essa linha de baixo nós vamos cobrir ela com a nossa fita crepe. Tente colocar ela o mais certinho possível. Beleza, primeira fita colocada. Agora, nós vamos utilizar a fita crepe de 24 milímetros. A gente vai abrir ela também, cortar ela maior também. E essa aqui nós vamos colocar na linha de cima, da mesma forma, cobrindo a linha, ok? Você deve estar se perguntando, tá, beleza, eu não tenho essa base, como é que eu vou fazer? Eu vou explicar para você agora como é que você vai fazer para montar a base e ter essas marcações aqui, caso você não queira adquirir a nossa base, ok? Você pode fazer essas mesmas marcações aqui numa lâmina de vidro, se você tiver aí. Como disse anteriormente, eu não uso a lâmina de vidro porque ela é muito frágil, já tive muito prejuízo, cliente já derrubou, que encostou, eu já derrubei, já encostei, quebrou, então para mim não vale a pena, então eu optei em desenvolver essa base por ela ser mais durável. Aqui o que a gente faz? A gente pega e corta aqui o excesso da fita crepe, ok? Eu vou terminar de montar essa base aqui para você ver. E logo em seguida eu mostro no verso dessa base que não tem nada, como fazer para conseguir todas essas marcações. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente não perder muito tempo. A gente vai remover aqui a nossa fita crepe. Sempre puxe pela de baixo, tá? Porque se você puxar pela de cima, ela vai sair, porque ela está em cima da mais larga. Então puxe sempre pela de baixo, que automaticamente ela vai levantar a menor também. Ok. Tiramos a nossa fita crepe e a parte da cola que estava para baixo, ela vai ficar para cima, tá? E um detalhe aqui, nós precisamos manter, deixa eu só dar uma dobrada aqui, porque às vezes ela fica dobrada para baixo, aí você pode dar uma dobradinha aqui para cima, para a cola não ficar segurando na base, ok?
Vamos lá. Percebe que a borda da fita crepe de cima, ela tem que ficar sempre escondendo a linha de cima. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, se nós deixarmos ela para baixo, por exemplo, aparecendo a linha, você vai concordar comigo que do limite da fita crepe até aqui em cima vai ter mais de 1 centímetro. E aí quando você for passar a cola e colocar a fita de poliéster, vai dar diferença, tá? Se você for fazer, por exemplo, somente a nanopele, tranquilo, essa diferença você vai tirar em cima cortando. Agora, se você for fazer a confecção da invisível dupla, isso vai te dar dor de cabeça, porque se sobrar um pouco aqui e sobrar na outra base que você vai precisar, você não, você não vai conseguir um bom resultado, porque as duas se sobrepõem, então se ficar sobrando muito de um lado e do outro, o acabamento não vai ficar legal, tá? Então sempre se atente para colocar aqui cobrindo a linha, ok? Cobriu a linha aqui, o que que nós vamos fazer? Fita larga novamente, vamos tirar um pedaço aqui suficiente para colocar dos dois lados, tá? Eu pego um pedaço grande e divido ao meio, é meio no zoiômetro mesmo, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Vou colocar aqui para facilitar. Eu gosto de fazer assim que eu tenho mais visão da linha, ok? Lembra que eu falei para você a respeito dessa linha pontilhada? Então, essa linha pontilhada é a minha referência do limite da minha faixa. Então, eu vou colar essa aqui em cima da minha linha pontilhada. Ó. E depois eu vou alinhar a minha fita aqui de cima para esconder a minha linha da base. Olha como é que ficou bem escondido aqui, ó. Repare que ela ficou bem escondidinha aqui. Quando nós colocarmos a fita crepe do outro lado lá que eu vou virar a base, você vai conseguir ver aí, essa linha vai ficar bem esticadinha aqui e vai ficar bem legal. Como é que eu faço aqui? Eu pego essa ponta e dobro para baixo aqui, ó, para trás da base. Essa sobra aqui em cima eu tiro depois. Vamos lá. Vou colocar aqui também. Repare que aqui eu tenho a minha linha também. Então vamos lá. Eu pego a minha fita crepe e o que que eu faço de diferente desse lado que eu não fiz naquele lado lá? Eu vou colocar essa minha fita crepe colada um pouquinho para dentro da minha linha aqui. Por quê? Eu tenho que fazer o possível para deixar a minha fita crepe, essa aqui, mais esticada possível, tá? Para evitar que depois ela fique meio ondulada. Se você deixar ela bem esticadinha, na hora de você espalhar o cabelo, na hora que você cortar, se você for passar, quando for espalhar a cola, você não vai ter aquelas ondulações no cabelo, na fita, e aí evitando também que essa fita, que a cola entre por debaixo da fita crepe e suje o cabelo de baixo. Porque o nosso intuito é de passar cola só na parte de cima, ok? Então, vamos lá, a gente coloca ela um pouquinho para dentro. Colamos aqui. Eu sempre gosto de virar a base aqui, para que eu tenha uma, uma posição melhor para esticar, ok? Como é que eu faço? Eu seguro bem aqui no meio, bem no meio da fita crepe, apoio aqui, ó, e estico. Nossa, eu reparei que ficou um pouquinho para dentro aqui.
não tem problema, ok? Não tem problema. Nosso intuito é de fazer o mais próximo possível de 35. Aqui deve ter mais ou menos, ficou para dentro um pouquinho aqui, 1 milímetro aqui. 1 milímetro aqui mais ou menos. Então, 1 milímetro não vai fazer muita diferença com relação à confecção. Repare aí para você ver que a fita crepe ela está bem em cima da linha, escondendo praticamente a linha inteirinha. Isso significa que no limite da fita crepe aqui, vou fazer aqui mais para o meio, ó, no limite da fita crepe aqui, até aqui, nós vamos ter com certeza 1 centímetro, ok? Então nós vamos aqui só aparar as pontas, porque se você parar para pensar bem, nós temos aqui cola, né? Então, quanto menos cola exposta na nossa base, menos risco de quando nós espalharmos o nosso cabelo, essa cola fique nos atrapalhando aqui. Então, basicamente, é essa montagem da nossa base,